E abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 44. Nós leremos dos versículos 14 ao versículo 16. Gênesis 44, do 14 ao 16. Nós vamos dar continuidade à nossa série que se chama Famílias Imperfeitas, Deus Gracioso. E para isso, vamos ler somente um trecho dessa grande história da reconciliação entre José e os seus irmãos. E aqui eu já quero abrir um parênteses para dizer para vocês que quando vocês me ouvirem dizendo Jacó, não é Jacó, é José, tá bom? Porque o Diego é tanto referência para mim que eu percebi preparando o sermão que eu também vou chamar José de Jacó. Então é José, tá bom? Vamos lá? Gênesis 44, do 14 ao 16, diz assim a palavra do Senhor: Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele, e José lhes perguntou: Que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá: O que diremos a meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos seus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus amado, que privilégio que é estarmos diante da tua palavra, Pai. Essa foi a forma especial e maravilhosa que o Senhor escolheu para se revelar aos teus filhos. Por isso, Senhor, fala ao nosso coração nessa noite. Não por mim, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer falar. Que não sejam ideias minhas, que nós não guardemos no nosso coração a nossa própria maneira, mas que entendamos a história do Senhor mediante a única interpretação correta, que é aquela que o Senhor já preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Por isso que o teu Espírito nos conduza, que ele nos capacite e que nesse momento, Pai, nós sejamos transformados, consolados e edificados pela tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, perdão é a canção do amor. Perdoar é se libertar, é quebrar correntes de alguém, é deixar o outro levantar, é abrir mão de toda a razão, nunca usar o trunfo que se tem, não negar socorro ao seu algoz, dar a outra face, ir mais além. Se 70 vezes precisar, vezes 7 se preciso for, perde a conta os que querem a paz. Quem perdoa, rega a flor do amor. Perdão sara a ferida da desilusão, acende a luz no breu da escuridão, lava a alma de quem não quer mais a mágoa. Perdão só pode dar quem já cresceu. Tem mais valor o que perdoa, melhor é dar perdão àquele que perdeu. Perdão muda as estações. No inverno reacende a cor. O perdão é o troféu do herói que venceu o monstro da dor. Só usando as armas do amor, ressurgiu do fundo do pó e calou a voz do seu eu, se humilhou e fez-se bem maior. Se 70 vezes precisar, vezes 7 se preciso for, perde a conta os que querem a paz. Quem perdoa, rega a flor do amor. Perdão sara a ferida da desilusão, acende a luz no breu da escuridão e lava a alma de quem não quer mais a mágoa. Perdão só pode dar quem já cresceu. Tem mais valor o que perdoa, melhor é dar perdão àquele que perdeu. Essa é uma música tão maravilhosa, que além de cantá-la no final da pregação, eu fiz questão de colocar ela na introdução desse sermão, porque ela diz respeito a algo muito importante na nossa vida, mas algo que é muito difícil fazer. Quem disser que é fácil perdoar,
Parabéns, você está no caminho certo, você é uma pessoa que já tem o coração muito parecido com o coração de Deus. E que grande estrago pode causar na vida de uma pessoa situações mal resolvidas. Pensa, meus irmãos, quantas coisas acontecem quando nós não resolvemos alguma situação. Pensa quando a gente deixa para amanhã para resolver um problema da nossa casa. Quando a gente deixa de explicar para uma pessoa aquilo que ela entendeu errado que você falou e que fez com que ela ficasse chateada com você. Como isso pode gerar uma bola de neve, como isso pode fazer com que a situação fique insustentável mais para frente. Meus irmãos, essa família de José é uma família que passou por grandes problemas. Pense, meus irmãos, o que José já não tinha passado ao longo de quase 20 anos, sem ter contato com seus irmãos, com sentimento de rejeição, sabendo que eles o pegaram, colocaram ele naquela cisterna, venderam ele e nem sequer sabiam se eles estavam vivo ou morto. Pensa qual era o sentimento dos irmãos que fizeram isso e carregava essa culpa dentro deles, além de carregar o fardo de olhar para o pai e ver o pai passar por tudo o que estava passando, de sofrer pela perda do seu filho, sem falar que eles foram responsáveis por isso. E pense no pai que mandou o seu filho ir ver, bisbilhotar o que os outros estavam fazendo, para trazer notícias, e colocou o filho numa situação tão embaraçosa como essa. Será que ele também não se sentia culpado por tudo isso? Será que essa família não poderia ter se sentado em volta da mesa e ter resolvido os seus problemas? Será que Jacó não poderia ter falado assim: olha aqui, vocês precisam tratar melhor o seu irmão, e você, José, para de ser tão arrogante com esses sonhos dessa forma, olha o jeito que você conta isso. Será que os irmãos mais velhos não poderiam ter chegado em José e dito: José, que isso, cara? Você está se achando o rei da cocada preta aí? Será que José não poderia ter percebido que os seus irmãos o odiavam por conta do favorecimento que ele tinha pelo próprio pai, e ter segurado um pouco a sua onda em falar tudo aquilo que ele falou? Quantas coisas poderiam ter sido evitadas se essa família tivesse sentado e conversado? E quantas coisas podem ser evitadas também na nossa vida quando a gente tem uma conversa madura diante de Deus? E isso gera quebra de relacionamentos, e muitas vezes uma quebra que não volta mais. Às vezes você está brigado com alguém e essa pessoa morre. Como é que você vai fazer para fazer as pazes? Acabou, não tem mais como. E hoje, diante dessa situação trágica que aconteceu com a família toda de José, nós vamos aprender uma coisa muito importante. O tema da nossa pregação é as exigências para uma verdadeira reconciliação. E nós vamos entender que uma verdadeira reconciliação exige confrontação, confissão e perdão. Uma verdadeira reconciliação exige confrontação, confissão e perdão. E em primeiro lugar, nós veremos que uma verdadeira reconciliação exige confrontação. Meus irmãos, como eu falei no início, quantos anos se passaram diante de toda essa mágoa e coisas que poderiam ter sido resolvidas, mas que não foram. Então, como nós já vimos as semanas anteriores, os irmãos de José vão até o Egito. José reconhece seus irmãos, mas seus irmãos não o reconhecem. José manda que eles voltem à sua casa para buscar o seu irmão mais novo, e eles vão para casa. O Simeão fica lá preso, e passa-se um tempo, até que a fome aperta em Canaã novamente, e Jacó manda que seus filhos voltem para o Egito para buscar mais alimento. E agora eu falei Jacó certo, não era José, Jacó mesmo. Mandou os filhos descerem até o Egito para buscarem alimento. E eles falaram: pai, olha, o governador falou para a gente que se a gente fosse era para ir com o mais novo, senão a gente não ia. Jacó hesitou, não queria deixar que Benjamim descesse até o Egito, mas por fim, ele não tinha muita escolha. Ou era o mais novo descer até o Egito e correr o risco de morrer, ou era todos juntos morrerem em Canaã por conta da fome que eles estavam passando. Então ele permite, e os filhos retornam até o Egito. E dessa vez, para os filhos
parecem que as coisas estavam dando tudo certo. Eles chegaram lá, levaram o mais novo. O governador, que eles ainda não sabiam que era o seu próprio irmão, pôde constatar que era verdade o que eles tinham falado, que realmente eles tinham um irmão mais novo, filho do mesmo pai. Eles têm uma noite de festa, com regada a bebida, muita comida, principalmente Benjamim. Eles são colocados à mesa por ordem de idade, uma coisa que os deixa impressionados, mas não faz com que eles entendam que Deus estava por trás disso e que ali tinha alguém que conhecia eles, e estava tudo certo. Amanheceu outro dia, alguns deles poderiam estar com um pouco de ressaca, de tanto vinho que beberam, e eles estavam lá, voltando para Canaã, agora felizes da vida, porque pela primeira vez na sua viagem, eles estavam voltando com mais irmãos do que foram. Eles estavam trazendo de volta Simeão, Benjamim estava vindo junto, eles estavam carregados de comida, estava tudo certo, tudo correndo bem. Mas de repente, meus irmãos, eles ouvem uma sirene. Eles ainda acordando, meio naquelas, né? Cansado da noite da festa. De repente eles ouvem uma sirene e são parados pela polícia do Egito para fazer uma revista neles. E o administrador do Egito fala para eles assim: como que vocês fazem isso? Vocês foram recebidos pelo segundo homem mais importante do Egito, vocês comeram com ele, vocês tiveram a honra de estar na casa dele, e agora vocês pegam a taça que ele usa para adivinhação para levar embora? Como vocês têm coragem de fazer uma coisa dessas? Meus irmãos, nós podemos dizer que José, ele fez um plano, e esse plano de José era colocar um BO para os seus irmãos. Ele plantou uma prova falsa para os seus irmãos. Sabe aquelas histórias que a gente ouve às vezes, quando a polícia vai revistar um carro, alguma coisa desse tipo, e eles colocam droga ou uma arma no carro para incriminar aquela pessoa injustamente? Foi exatamente o que aconteceu com aqueles irmãos. José mandou o administrador colocar aquela taça para que eles fossem incriminados por aquilo, mas eles não sabiam disso. Então eles estavam absolutos. Quem o Senhor acha que nós somos? Da outra vez que nós viemos até aqui, nós tivemos o nosso dinheiro de volta nas nossas mochilas e nós trouxemos para o Senhor. Por que a gente ia pegar a taça do Senhor? Além do dinheiro que nós trouxemos de volta, nós trouxemos as especiarias da terra. Tudo que tem de melhor na nossa terra a gente trouxe para dar aqui para o governador. Se eles fossem de Minas Gerais, eles tinham levado um queijo para eles, para o governador lá do Egito. Então eles levaram coisas para ele, para mostrar que, olha aqui, ó, nós somos honestos, nós trouxemos as coisas de volta para vocês verem. Então é o seguinte, eles estavam absolutos. É o seguinte, revista a gente, e quem for achado com essa taça vai morrer. Esse cara tem que morrer porque a gente foi tão bem recebido pelo Senhor, não tem taça nenhuma com a gente, vai lá, pode olhar. Foi isso que eles fizeram. E aqui, meus irmãos, nós vemos algo interessante e importante. A lei do Senhor não dizia que quando uma pessoa roubava alguma coisa, ela tinha que morrer. A lei dizia que a pessoa tinha que restituir aquilo que foi roubado. Mas os irmãos de José, eles queriam implementar a pena de morte àquele que tivesse roubado a taça. E sabe o que se chama isso, meus irmãos? Isso se chama um senso de justiça própria. Isso se chama legalismo. É quando você se acha tão justo que você quer colocar uma pena para alguém pesada. Só que nós temos que lembrar que os irmãos de José são aqueles que invadiram uma cidade e mataram todos os homens dessa cidade. Nós temos que lembrar que os irmãos de José são aqueles que venderam o seu irmão para o Egito. E nós temos que trazer isso para a nossa vida. Porque muitas vezes, quando nós cometemos pecados, nós temos várias justificativas. Não, veja bem, eu estava sofrendo, eu estava carente, eu precisava do dinheiro, não tinha como, mas eu nunca fiz isso, olha toda a minha vida como foi. Não, mas espera aí, tem misericórdia, não é assim,
Agora, quando é outra pessoa, irmãos, a gente é o primeiro a falar: eu não acredito que certa pessoa fez tal coisa. Esse é o traço de fariseu que existe dentro de nós, de medir com medidas erradas. A gente coloca uma medida branda para nós e uma medida muito pesada para as outras pessoas. Foi isso que os irmãos de José fizeram aqui. Só que eles foram surpreendidos, porque quando o administrador foi abrindo as mochilas, eles estavam lá, encostados ali, esperando, e abriu a mochila do mais velho. Aí, não tem nada, estou falando, foi indo, o cara tá, até parece que a gente ia roubar. A gente trouxe as coisas tudo de volta, trouxemos aí o queijo pro cara, vamos agora levar as coisas dele, vamos nada. Então eles estavam tranquilos, mas quando chega na última mochila, na mochila do mais novo, na mochila do amado pelo pai, eles encontram a taça lá. E agora, como é que eles iam fazer? Porque eles falaram que quem fosse achado com isso deveria pagar com a sua vida. Mas quem foi achado com isso foi aquele que eles prometeram para o pai que cuidariam. Judá falou: olha, eu vou cuidar dele como se fosse o meu filho, deixa ele conosco, eu me responsabilizo por ele. E agora ele teria que morrer por isso. E eles sabiam que eles não tinham pego aquilo e que aquilo tinha sido plantado. Quanta injustiça, né, meus irmãos? Quanta injustiça. Mas nós temos que ver, meus irmãos, que José, ele arquitetou esse plano não como uma forma de vingança aos seus irmãos. O que José queria aqui não era falar assim: vocês fizeram isso comigo, agora vocês vão pagar, vocês vão ver o que é ter medo, vocês vão ver. Ele não precisava fazer isso, mas José fez isso porque ele queria confrontar os irmãos dele, para que eles pudessem se lembrar do que eles fizeram há anos atrás, e também para que José visse se os irmãos dele tinham se arrependido ou não. Porque pensa comigo, meus irmãos, quantos paralelos existem entre a história de José e o que ele fez nesse momento? José foi vendido pelos irmãos por 20 pesos de prata, 20 ciclos de prata. E o que acontecia quando os irmãos deles vieram para o Egito e entregavam dinheiro para comprar a comida? O dinheiro voltava, o dinheiro estava lá para mostrar para eles, para lembrar para eles da mesma prata que eles tinham vendido o seu irmão. O que eles fizeram? Eles venderam o irmão para ser o quê? Escravo. E o que ia acontecer com Benjamim agora? Ele seria escravo. Tudo isso remetia à história do que eles fizeram com José. E aí, nesse momento, eles se lembraram do que aconteceu. A confrontação fez a pessoa enxergar, fez com que eles enxergassem o pecado. E isso acontece várias vezes, irmãos. Graças ao bom Deus, o Espírito Santo muitas vezes é aquele que nos confronta e nos mostra o nosso pecado. Mas às vezes nós estamos duros e necessitamos que alguém olhe para nós e fale assim: olha, você está errado, você precisa mudar essa postura, você precisa se arrepender. E aqui, meus irmãos, nós podemos lembrar do que Natã fez com Davi. Quando Davi, além de ter adulterado, programou o assassinato de Urias, Natã confrontou Davi. E ele também usou de habilidade, assim como José. Ele não chegou e falou assim: você, seu adúltero. Ele podia ser morto se ele fizesse isso. Então ele contou uma história: sabe, rei, um homem rico recebeu visita, e aí ele não queria pegar nada do rebanho dele ali, ele foi na casa do vizinho que tinha uma ovelha e pegou essa ovelha do vizinho. O que o senhor acha, rei? Aí Davi se encheu com o mesmo senso de justiça hipócrita dos irmãos de José, e nosso muitas vezes, e falou: esse cara tem que morrer. Aí Natã falou: esse cara é você. A mesma coisa que aconteceu aqui. A confrontação, meus irmãos, em amor, querendo buscar uma reconciliação, ela é importantíssima para que a reconciliação de fato aconteça. Nós precisamos pedir a Deus a capacidade de fazermos isso. Não é algo prazeroso. Pensa em como foi para José administrar os sentimentos de anos, vendo os irmãos dele ali, vendo tudo aquilo e relembrando tudo que ele tinha vivido. Se coloque nessa situação, meus irmãos, como se fosse a sua família. Os seus irmãos fizeram isso com você e você está ali e você não pode revelar porque você quer fazer as coisas do jeito certo.
Foi isso que José fez. Mas ele passou por isso para que houvesse uma reconciliação de fato. Se ele quisesse fazer mal para os irmãos, era a coisa mais fácil, ele poderia matá-los, ele poderia prender todos eles, ele poderia torturar os seus irmãos, ele era o segundo homem mais poderoso do Egito. Mas não foi isso que ele fez. Ele confrontou os irmãos para que os irmãos enxergassem o que eles tinham feito. E percebam, foi um confronto, não foi jogar na cara. São coisas diferentes. Então o primeiro ponto é esse, meus irmãos. Que nós, para uma verdadeira reconciliação, nós precisamos confrontar os nossos irmãos. E tratando do contexto familiar, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais, quando eles estão errados, nós precisamos sentar em volta da mesa e resolver os nossos problemas. Precisamos fazer isso. A primeira exigência para uma verdadeira reconciliação é a confrontação. E essa confrontação automaticamente leva para a segunda exigência, que é a confissão. José confrontou seus irmãos se lembraram do que haviam feito, e ao se lembrarem, eles já colocaram na cabeça assim, ó: Deus está retribuindo aquilo que a gente fez. Isso aqui não é coisa humana não. Alguma coisa está acontecendo aqui. José reavivou aquilo neles, fez com que eles lembrassem, como eu falei para vocês, meus irmãos, da prata, que eles lembrassem da escravidão. Outra coisa que era semelhante, quem era a mãe de José? A mesma mãe de Benjamim. Ou seja, eles estavam cercados de coisas que os faziam lembrar daquilo que tinha acontecido há tempos atrás. Pensa nesses homens, agora sabendo que se o seu irmão ficasse lá, tanto vivo ou morto, Benjamim poderia ter se tornado um escravo no Egito, ou ter morrido. Qualquer uma das duas situações fariam com que eles subissem para Canaã e tivesse que dar essa notícia terrível ao pai. E eles sabiam que isso causaria ao velho Jacó. Eles sabiam que isso provavelmente causaria a morte do seu pai. Então, quando eles viram essa situação desastrosa, eles entenderam o que estava acontecendo. Até porque antes, no texto anterior, Judá diz o seguinte: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. Então eles já tinham esse senso de que o que estava acontecendo com eles era a paga pelo pecado que eles cometeram, era a consequência daquilo que eles tiveram feito. Mas aqui, meus irmãos, José deixou a eles uma escolha. Eles poderiam ter feito exatamente o que eles fizeram com José. Bom, Benjamim vai ficar como escravo. Poxa, ó, que pena. Pegou a taça do rei, Benjamim. Agora você vai ficar aí. A gente vai ter que voltar para casa e contar para o pai. Eles voltariam para casa com os jumentos carregados de comida, que ia alimentar todo mundo. O pai ia chorar por causa de Benjamim, mas eles não foram eles que colocaram a taça lá para Benjamim. Então, eles poderiam ter tido essa escolha, mas nesse momento, eles mostram que algo tinha mudado na vida deles. Eles já não eram mais os mesmos irmãos que venderam José daquela forma covarde que venderam. E em falar em covardia, entra em cena um filho que até então estava meio sumido, tinha feito umas coisas erradas, não tinha tanto destaque na história. Judá era um covarde que, após seus 2 filhos, que eram maus filhos e que foram mortos pelo Senhor, terem morrido, ele tinha prometido que daria o filho mais novo para Tamar, sua nora, mas ele não cumpriu sua promessa. Além de não cumprir sua promessa, ele se deita com Tamar, achando que ela é uma prostituta. Ele piora a situação. Depois de ter feito isso, dizem para ele que a sua nora está grávida, ele fala: traz ela para cá que a gente tem que apedrejar ela. Mais uma vez, o legalismo. Eu olho para o seu pecado, mas eu não olho para o meu. E ele foi envergonhado, ao ponto de reconhecer: ela é mais justa que eu.
E se vocês se lembram, meus irmãos, no episódio em que José foi vendido como escravo, os irmãos queriam matá-lo. E quem teve a ideia de vender José foi Judá. Não, meus irmãos, por que a gente vai sujar a nossa mão com o sangue do nosso irmão e sem ganhar nada? Vamos vender ele, a gente ainda ganha uma moeda. Para que matar? Não precisa disso. Só que Judá aqui era outro homem. Ele já não era mais esse covarde. E quando eles são colocados novamente frente a frente com José, quando eles voltam lá para a casa de José, se fosse o Judá de antigamente, ele ia ficar quieto, não ia falar nada, e ia ficar ali, ia se omitir, ia deixar a situação acontecer dessa forma e ia deixar quieto. Mas não era o mesmo Judá. Então ele se coloca frente a frente com o segundo homem mais importante do Egito para fazer uma coisa que é maravilhosa. Ele se coloca à disposição de substituir o seu irmão. E nisso, meus irmãos, ele conta a história de como foi para convencer o seu pai de deixar o seu irmão descer para o Egito. Então ele se coloca diante de José, sem temer o que aconteceria com a vida dele por causa disso, e ele começa a contar a dureza que foi para convencer o seu pai, ferido pela perca de um filho, de conseguir descer com outro filho para o Egito. E ele conta essa história com uma riqueza de detalhes tão grande, que vai despedaçando o coração de José, por alguns motivos. Primeiro, por pensar no sofrimento do seu pai. José poderia pensar: nossa, meu pai está todo esse tempo pensando que eu estou morto, meu pai tem sofrido por causa disso. Outro motivo é o motivo de ver como Judá amava seu irmão Benjamim, ao ponto de se colocar à disposição de substituí-lo. Meus irmãos, Judá foi contando isso para José, até que ele chega a falar assim: como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Tem um outro trecho que ele fala: certamente ele desceria à sepultura por conta disso. O que Judá oferece para José é uma substituição. Judá oferece a José que ele ficasse no lugar do seu irmão e que ele pagasse pelo erro cometido pelo seu irmão. Erro que nós sabemos que Benjamim não cometeu, mas para a justiça do Egito ele tinha cometido, e Judá se colocou como substituto, como aquele que ficaria no lugar, como aquele que seria escravo no lugar do seu irmão, como aquele que pagaria toda a punição que o seu irmão merecia. Isso te lembra alguém? Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero perguntar para você é: você aprende com seus erros? Esses homens tiveram uma segunda chance, só que nessa segunda chance eles fizeram algo diferente. Judá fez algo diferente. Ele não foi omisso, ele não foi egoísta, ele não pensou somente nele, ele se colocou para ficar no lugar do seu irmão. Eles confessaram que isso estava vindo da parte de Deus, eles confessaram o que eles tinham feito a José. A gente não ouve nenhum relato deles falando sobre isso em outro lugar, meus irmãos. Então eles não falavam sobre essa situação do que eles tinham feito ao seu irmão, mas aqui eles falam por duas vezes que Deus estava trazendo luz ao pecado deles. Você reconhece os seus pecados? Você busca a pessoa que você ofendeu para se reconciliar, ou você espera que o tempo apaga tudo? Meus irmãos, essa é uma das maiores mentiras da história, que o tempo apaga tudo. Não apaga. O tempo faz com que a raiva passe. Mas sabe por que o tempo não apaga? Porque se você não tratar, na primeira oportunidade que a pessoa fizer alguma coisa, você vai falar: você lembra quando você fez isso, isso e isso? O tempo não apaga. O que apaga é o perdão. Não que você vai esquecer, mas que você não vai punir a pessoa por conta disso. Talvez você não tenha vendido o seu irmão, mas quanto do tempo que você tem para ficar com a sua família você deixa de lado para jogar até mais tarde, para ficar com seus amigos,
para ficar na rede social vendo famílias de outras pessoas ao invés de ver a sua própria família? Quanto você deixa de se dedicar à sua casa para dedicar a coisas que só são interessantes para você mesmo? Meus irmãos, vamos falar sobre substituição. Quando Abraão levou Isaque para ser sacrificado, ele não precisou sacrificar seu filho, porque tinha um cordeiro para substituir Isaque. Quando Judá se colocou nessa situação aqui, para substituir o seu irmão, ele não precisou, porque José se revelou a eles. Mas teve um, descendente de Judá, conhecido como o leão da tribo de Judá, que foi enviado para o pai para substituir aqueles pecadores dos quais nós estamos incluídos, só que ele foi preso como José, ele foi açoitado como José, só que ele não foi solto como José. Ele não saiu da prisão para a casa do faraó, ele saiu da prisão para o madeiro da cruz, para sangrar cada gota, para que os meus e os seus pecados fossem perdoados. Houve uma substituição que fez com que nós estivéssemos aqui hoje. E o nosso substituto é Jesus Cristo, e é isso que essa história aponta. Ela não aponta para Judá, ela não aponta para José, ela aponta para Jesus, o nosso substituto. Glória a Deus pela obra que Cristo fez na cruz por nós. Meus irmãos, se você ofendeu alguém, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, busque nesse dia a reconciliação com eles enquanto ainda é tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã, meus irmãos. Não sabemos quanto tempo nós temos. Por isso nós não podemos deixar que a nossa família seja destruída por desentendimentos. E se você está aqui hoje, ou está ouvindo essa mensagem de casa, e ainda não sente que a substituição de Cristo por você foi feita, que ainda não sente que o pagamento dos pecados de Cristo atingiram a sua vida, hoje é o dia de você perceber que Jesus veio ao mundo para te substituir na punição que você deveria ter. A pandemia tem nos mostrado que a vida é um sopro, ela pode acabar em qualquer momento. Então, se você tem alguma dúvida de que de fato você foi salvo, se ajoelhe e peça a Deus, porque não existe nada pior do que morrer em seus pecados. Nada pior. Peça a esse Deus que enviou seu Filho como substituto, para que Ele entre no seu coração e transforme a sua vida. Uma verdadeira reconciliação exige confrontação, confissão e, por último, veremos que exige também perdão. Por fim, meus irmãos, José não conseguia mais se conter diante do relato de Judá. Ele estava profundamente emocionado ao ver que seu pai de fato ainda estava vivo, ao ver que os seus irmãos tinham mudado de postura, e nesse momento ele pede para que todo mundo saia, porque ele não aguentava mais se manter como aquele homem sério do Egito. E nós temos que entender algo importante aqui. Não é que José não quisesse mostrar suas emoções na frente das pessoas porque ele era um homem importante. É porque no Egito, o equilíbrio emocional era algo muito levado em conta. Então, se ele chorasse na frente de todo mundo, ele seria mal visto pelos egípcios, e ele tinha um cargo de confiança. Por isso, ele pede para que todos saiam da casa, para que aquele momento fosse um momento de intimidade entre ele e os seus irmãos. Como tem faltado intimidade hoje, meus irmãos? Tudo é exposto, tudo é para todo mundo ver, mas é na intimidade que nós resolvemos as coisas. José sofreu muito até chegar nesse momento, meus irmãos. E isso pode ser visto no nome dos próprios filhos dele. Manassés, que foi o primeiro filho de José, significa: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Esse foi o nome que José colocou no primeiro filho. E Efraim, que é o segundo, significa: Deus me fez prosperar na terra que tenho sofrido. Percebam, meus irmãos, o momento de nascimento de uma criança é um momento de grande felicidade. Mas nesse momento de grande felicidade, José se lembrava
que ele não poderia celebrar essa felicidade ao lado dos irmãos. Ele não poderia mostrar para o pai: olha pai, o senhor é avô. Ele não tinha isso. Ele sofreu anos e anos até esse momento. E José se revela aos seus irmãos, ele fala quem ele era, pede para que eles cheguem mais perto, e nesse momento, os irmãos dele ficam em choque. Eu consigo imaginar um olhando para o outro e falando: a casa caiu. Porque se estava difícil com o fato de uma taça roubada, imagina agora que a gente sabe que o segundo homem mais importante do Egito é aquele que a gente jogou na cisterna, que a gente vendeu como escravo. Agora ele vai se vingar. Agora ele tem a faca e o queijo na mão, literalmente. Agora é a hora dele pegar e fazer com que a gente pague por aquilo que a gente fez. Mas não foi isso que José fez, meus irmãos. José fez algo que eu confesso que é muito difícil para nós imaginarmos fazer. Depois de tanto tempo, pelo menos um pouquinho a gente ia querer falar: eu vou te perdoar, mas você precisa saber que... Sabe, aquela coisa assim? Mas José não fez isso. José perdoou os seus irmãos, José abraçou os seus irmãos, José chorou com os seus irmãos, e nesse momento, eu imagino que tenha saído uma tonelada das costas de José. Meus irmãos, o perdão é libertador. O perdão é algo maravilhoso, e ele vale muito mais do que a vingança. Eu não sei quantos de vocês já se vingaram de alguém, mas a vingança, ela nunca nos satisfaz. Ela traz uma sede insaciável. A gente pode fazer o mal para a pessoa, mas a gente nunca está satisfeito, a gente quer mais. Sabe aquela coisa assim: não, morrer é pouco, ele tem que ficar vivo para ele ver o que ele fez. Sabe, coisa desse tipo. E não adianta, você pode fazer o que for, não vai passar, porque nós não somos justos. Por isso que Deus fala: minha é a vingança, eu retribuirei, porque Deus é justo. Deus tem a medida, nós não temos. Por isso o que cabe a nós não é nos vingar, é perdoar. Assim como José fez, ele perdoou. Mas ele perdoou por um motivo, meus irmãos. Não foi porque ele era uma pessoa de bom coração. Esse menino era bom desde a infância, bonzinho, pacato, não brigava, os irmãos batiam nele e não fazia nada. Não, não é isso. Não é também porque ele era rico agora: vocês não vale nada para mim, já esqueci vocês, então pode ir embora. Isso não é perdão. Ele perdoou porque ele sabia que Deus, em sua soberania, usou até esse momento difícil para trazer coisas boas para o Egito e para a sua própria família. Eles estavam passando por um período de fome, e se não fosse José interpretar os sonhos de Faraó, o Egito teria ruído, e automaticamente Canaã também, com todos os seus familiares. Então tudo que os seus irmãos fizeram de ruim, Deus converteu em coisas boas. Meus irmãos, José teve a oportunidade de ficar com a mulher de Potifar. Ele negou. O que aconteceu com ele? Ele ganhou uma medalha por ter sido fiel? Ele foi preso. Às vezes eu ouço e às vezes eu falo que no Brasil o crime compensa, quando a gente vê algumas coisas que acontecem no nosso país. E José podia ter pensado nisso: rapaz, o crime compensa. Se eu tivesse feito errado, eu ia estar de boa. Agora que eu fiz tudo certo, onde eu estou na cadeia, sem ter feito nada. Mas José tinha os olhos em Deus, os olhos na soberania de Deus, ao ponto dele dizer assim: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Percebam, não foi os irmãos, foi Deus. O que Paulo fala, meus irmãos, quando ele fala que ele é preso? Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele nunca fala Paulo, prisioneiro de Roma, Paulo, prisioneiro de Nero. Não, Paulo, prisioneiro dos judeus, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele sabia que ele estava preso porque Cristo queria que ele estivesse naquele lugar. Quando nós sofremos, meus irmãos, nós sofremos porque Deus quer que nós soframos. Não porque Ele quer o nosso mal, mas é porque a tribulação produz perseverança. É através do sofrimento que a gente aprende a crescer, meus irmãos. O sofrimento faz com que a gente se pareça mais com Deus. E aquele menino que era cheio de querer e que estava falando para os seus irmãos que ele ia comandar a casa e tal, que até os pais iam se dobrar diante dele, agora era outro cara também. Ele abraça os irmãos e fala: vem cá, Deus me enviou à frente de vocês
para preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio do governador de todo o Egito. E governador de todo o Egito. Foi Deus que mandou José para o Egito. Por isso, por saber disso, ele conseguia perdoar, porque ele olhava para os irmãos dele e sabia que os irmãos dele eram pecadores assim como ele. Ele não se achava mais justo do que os irmãos. E é isso que nós temos que ver. A visão de José ia além das ofensas sofridas. E essa visão não é uma exclusividade de José. Eu já falei de Paulo, mas a gente pode lembrar de Estevão, que enquanto estava sendo apedrejado, meus irmãos, que estava lá sangrando para ser morto, ele cai de joelhos no chão e fala: Pai, não lhes impute esse pecado. Eles estavam atirando pedras nele e ele disse isso. E mais do que Estevão, Jesus na cruz, naquele momento de agonia, de dor no seu corpo, de dor na sua alma, de estar sofrendo o que estava sofrendo, de ser zombado por aquelas pessoas que diziam: ué, o Senhor não é Deus? Desce da cruz aí. Ele olha para o céu no meio de tanta dor e consegue forças para dizer: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. O olhar de Cristo estava também na obra do Pai. Reconciliação é uma necessidade familiar, meus irmãos. Sabe por quê? Porque você vai errar. Você que é pai, que é mãe, vocês vão errar na criação dos seus filhos. Onde foi que eu errei na criação desse menino? Um monte de coisa. Porque a gente é pecador. Você, filho, você vai errar com seu pai. Mesmo que você queira ser o melhor filho, mesmo que você queira honrar o seu pai, você vai errar. Você vai tratar o seu irmão com diferença. Um dia que você estiver irritado, você vai tratar uma pessoa mal. Por isso que a reconciliação tem que ser algo frequente e constante na casa. Meus irmãos, na liturgia de hoje nós lemos a oração do Pai Nosso. E o final do Pai Nosso, vocês lembram o que diz? Se vocês perdoarem aqueles que ofenderam vocês, vocês serão perdoados. Mas se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Está aí, meus irmãos. A escolha é sua entre perdoar ou não. É fácil? Não. Mas é mandamento. Sabe o que nos impede muitas vezes de perdoar? É o nosso senso de justiça própria. Eu já falei e já ouvi muito essa frase: eu não mereço isso. Eu não mereço passar por isso. Eu só me dedico a essa pessoa e essa pessoa está fazendo isso comigo, eu não mereço. É mesmo? O que você merece? Vocês imaginam se Cristo falasse isso no ministério dele? Quando chegaram nele e falaram assim: ele está expulsando Satanás pelo poder de Satanás. Ele falasse: eu não mereço isso, vou embora. Não vou ficar aqui mais não, sai fora. Vim aqui para dar a vida para esses cabras aí, eles estão falando um negócio desse de mim? Não foi isso que ele fez. Só que diferente de nós, Cristo não ofendia ninguém. No sentido de pecar contra alguém. Ele ofendia as pessoas que faziam coisas erradas, falando das coisas erradas que eles faziam. Mas não no nosso sentido de pecar contra alguém. Cristo não ofendia ninguém. E nós ofendemos sistematicamente nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos irmãos. Então nós não temos motivos para não perdoar. Sabe o que é uma família, meus irmãos? É um monte de pecador junto. Por isso vai ter problema sim. E não perdoar é dar brecha para que o inimigo haja na sua vida e na vida da sua família, e que entre de uma forma desastrosa na sua vida. Por isso que Pedro diz o seguinte: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Entendeu? Se você não tratar sua mulher assim, não precisa nem orar, porque Deus não vai te ouvir, meu querido. Então, quando você for orar, antes vai se reconciliar com a sua mulher, vai conversar com ela, porque senão, nem adianta. Você pode vir aqui na igreja e enganar as pessoas, mas a Deus você não engana. Também Paulo fala isso, não fala? Para os pais não irritarem seus filhos, para os filhos obedecerem os pais, para o marido amar e proteger a esposa como Cristo amou a igreja.
e para as mulheres serem submissas aos seus maridos. Meus irmãos, nós temos várias instruções sobre isso. E quando você achar que é difícil perdoar, lembre-se de Deus, que criou o mundo como um cenário para servir a coroa da sua criação, a humanidade. Mas o que a humanidade fez? Virou de costas para ele e falou assim: eu não quero. Eu quero aquele fruto ali, ó. Ah, e sereis conhecedores do bem e do mal. Mas o bem eles já conheciam. Então o que eles queriam conhecer? O mal. Quando Deus chegou até mim, até você, o que nós éramos? Inimigos de Deus. Nós ofendíamos a Deus. E Ele veio ao nosso encontro. E Ele perdoou o nosso pecado. Por isso, quando for difícil para você perdoar, olhe para aquele que mais perdoou. Confronte quando necessário, meus irmãos, mas em amor. Confesse quando você fizer alguma coisa de errado ao seu irmão. E perdoe quando alguém fizer alguma coisa contra você. Dessa forma, a sua família cada vez mais estará ligada em Deus. Para tudo isso, meus irmãos, o nosso exemplo é Cristo. E o convite dessa noite: olhe para Cristo. José, um homem de Deus, glória a Deus pela vida dele. Judá, um homem de Deus, glória a Deus pela vida dele. Mas Cristo é o próprio Deus, o nosso exemplo de perdão e quem nos capacita a perdoar também. Meus irmãos, eu não vou pedir para que vocês fiquem de pé, porque nesse momento eu vou cantar uma música que fala sobre o perdão. E nós vamos encerrar esse momento trazendo a memória. Se você precisa perdoar alguém, se você precisa conversar com alguém, se você precisa tomar o primeiro passo de ir ao encontro de uma pessoa que vocês estão mal resolvidos, principalmente se for da sua família. Pense, meus irmãos, naquilo que eu comecei dizendo, que agora será cantado também.